Olá, em bombardeio em Damasco, a capital da Síria, Israel destruiu um edifício e matou 5 membros da Guarda Revolucionária do Irã, entre eles 4 comandantes, inclusive o chefe e o subchefe de inteligência da Força Quds, o braço da Guarda para Ações no Exterior. O prédio abrigava escritórios da Guarda Iraniana, da milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, e do grupo terrorista Guerra Santa Islâmica para a Libertação da Palestina, que participou, ao lado do movimento de resistência islâmica, o Hamas, do ataque terrorista de 7 de outubro, quando 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos e cerca de 250 sequestrados, deflagrando esta guerra. O Irã condenou o ataque, que chamou de tentativa desesperada de desestabilizar a região, como se não fosse exatamente isso que a República Islâmica e suas milícias aliadas fazem todo o tempo. O presidente Ebrahim Raisi, o presidente iraniano, declarou que o ataque não vai ficar sem resposta. Uma milícia ligada ao Irã atacou uma base aérea dos Estados Unidos perto da cidade de Fallujah, no Iraque, ferindo pelo menos 2 militares norte-americanos e um iraquiano. Desde o início da guerra, houve 143 ataques a bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Ataques feitos por milícias aliadas ao Irã. Além da Síria, onde a Guarda Revolucionária Iraniana está desde o início da Guerra Civil, em 2011, para apoiar a ditadura de Bashar Assad, comandantes da Guarda Iraniana estão no Iêmen dirigindo e supervisionando os ataques a navios no Mar Vermelho para perturbar a navegação comercial. O líder Houthi, da milícia que realiza os ataques, Abdul Malik al-Houthi, declarou em discurso na televisão iemenita que a confrontação com seus inimigos fortalece a milícia. Os Houthis estão em guerra contra o governo do Iêmen desde 2004. Em setembro de 2014, tomaram o poder em Sanaa, capital do país, que é o mais pobre do Oriente Médio. O apoio, o financiamento, o treinamento e as armas do Irã tornaram uma milícia tribal do norte do Iêmen numa força capaz de abalar a economia mundial com ataques à navegação no Mar Vermelho, por onde passam 12% do comércio internacional e 40% das exportações de petróleo. A milícia Houthi é formada por extremistas religiosos, xiitas, zaiditas. A tribo do norte do Iêmen tem sua origem no norte do Iêmen, junto à fronteira com a Arábia Saudita, que não quer saber de extremistas religiosos, especialmente xiitas, junto à sua fronteira. A Arábia Saudita tem uma versão extremista do islamismo, mas isso levou os sauditas dos Emirados Árabes Unidos a entrarem na guerra civil iemenita a partir de 25 de março de 2015. Apesar do intenso bombardeio e de um bloqueio naval, os Houthis não cederam e ainda fizeram ataques ao território saudita, o maior deles contra instalações petrolíferas, em 14 de setembro de 2019. Em setembro de 2023, os sauditas acertaram um cessar-fogo com os Houthis. Desde que os Estados Unidos começaram a bombardear instalações militares Houthis no território do Iêmen, e já houve 7 ataques, a Arábia Saudita pediu moderação para evitar uma retomada na guerra civil. Os Houthis dominam regiões onde vivem 80% da população do Iêmen. Os ataques no Mar Vermelho, sob o pretexto de dar solidariedade ao povo palestino, fortalecem os Houthis internamente e aumentam o prestígio da milícia no mundo árabe. Seu lema é a morte aos Estados Unidos, morte a Israel, maldição aos judeus e vitória ao Islã. Um ataque de drones matou 2 dirigentes da milícia xiita Hezbollah no sul do Líbano. Israel não nega nem confirma, assim como fez com o ataque na Síria. Mais de 200 libaneses foram mortos desde o início da guerra, pelo menos 160 eram combatentes do Hezbollah, de acordo com o jornal libanês L'Orient Le Jour. No norte de Israel, 15 pessoas morreram, 9 soldados e 6 civis, em ataques do Hezbollah. Durante a noite de sábado para domingo, Israel voltou a bombardear as cidades de Rafah e Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, e os campos de refugiados de Jabalia, no norte, e Al-Bureid, no centro do território palestino. Pelo menos 165 palestinos foram mortos na faixa de Gaza nas últimas 24 horas, elevando o total, desde o início da guerra,
para 24.927. As Nações Unidas estimam que 80% das pessoas ameaçadas pela fome hoje no mundo vivam na faixa de Gaza. 4 altos oficiais israelenses disseram ao jornal The New York Times que uma longa campanha para destruir o Hamas vai custar a vida de reféns israelenses. Pelo menos 132 ainda estão em poder dos terroristas. Mais um soldado de Israel morreu em Gaza e o total de soldados israelenses mortos na operação terrestre está agora em 195. Nos Estados Unidos, o jornalista Said Arikat, professor adjunto da Universidade Americana de Washington, acusou Israel de genocídio cultural ao atacar universidades na faixa de Gaza. A última foi a Universidade de Isra, que tinha 4.000 estudantes. Arikat pediu um boicote acadêmico a Israel. Na Cisjordânia ocupada, o exército de Israel anunciou ter descoberto 400 bombas, material de fabricação de explosivos e uma fábrica no campo de refugiados de Tulkarem. Também houve operações militares israelenses em Calquilha e Hebron, na Cisjordânia. Os Estados Unidos cobraram uma investigação sobre a morte de um palestino norte-americano de 17 anos, Taufik Abdel Jabbar. Desde o início da guerra, Israel proíbe palestinos de Gaza e da Cisjordânia de trabalhar em território israelense para substituí-los. Está recrutando trabalhadores na Índia e no Sri Lanka. Isso agrava a situação econômica dos palestinos e aumenta o radicalismo. No encerramento de uma reunião de cúpula do Movimento dos Países Não Alinhados em Kampala, capital de Uganda, no centro da África, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, declarou que o direito do povo palestino de construir seu próprio Estado deve ser reconhecido por todos. Negar este direito vai prolongar indefinidamente o conflito, que exacerba a polarização, encoraja os extremistas e, assim, o conflito se torna uma grande ameaça à paz e à segurança globais, acrescentou o secretário-geral da ONU. Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou no sábado sua rejeição total de uma Palestina independente, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que Netanyahu poderia aceitar um Estado palestino sob determinadas condições. Biden falou com Netanyahu na sexta-feira, pela primeira vez desde 23 de dezembro, e esse tempo é um sinal do desentendimento entre os dois, esse longo tempo sem se falarem. Sob sério risco de cair e ter de responder a 3 processos por corrupção, que podem levá-lo para a cadeia, Netanyahu vai se apresentar nas próximas eleições israelenses, que, ao que tudo indica, devem ser realizadas ainda neste ano, como único líder capaz de impedir a criação de um Estado Nacional Palestino. No momento, só 15% dos israelenses apoiam o primeiro-ministro. Milhares de pessoas se manifestaram em Tel Aviv e Haifa no sábado, uma manifestação de protesto pedindo a libertação dos reféns, o fim da guerra e a convocação de eleições antecipadas para que Netanyahu seja substituído. 132 reféns ainda estariam em poder dos terroristas. Raspalti, que tem um cunhado, Elad Katzir, em poder do Hamas, disse ao jornal liberal israelense Haaretz: exigimos prioridade à libertação de todos os reféns, mas admitiu que Netanyahu não quer pagar qualquer preço. Na verdade, o líder que governou Israel por mais tempo em toda a sua história tem interesse em prolongar a guerra para adiar as eleições que devem marcar o fim de sua carreira política, com sério risco de terminar na cadeia por corrupção, fraude e abuso de poder. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais.
Tchau.